Então, como está descrito aqui nesse panorama do Apocalipse, vou ampliar aqui, ó. A apresentação do 2 ao 3, 1, 2 e 3 é um recado para as 7 igrejas. Então, a gente vai começar a ver uns textos que vai ser a partir do 4, 5, lá do 5 em diante. Por quê? Até o 4, mais ou menos entre o 3 e o 4, são as visões para as igrejas a respeito dos aconselhamentos aqui, ó, das igrejas, da desviada, da perseguida, a licenciosa, a relaxada, a morta, a abençoada, a morna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois aqui está aqui, ó, Apocalipse 3,14. Por volta entre o 3, no final do 3 e o 4, aí já começa já começa os finais dos tempos aqui, entendeu? Do 4 em diante, vamos lá. Aí tá aqui, ó, Apocalipse 4. Sublinhei aqui, ó. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aqui, o pré-tribulacionista entende que o apóstolo João foi arrebatado, e que isso representa o arrebatamento da igreja. Ele foi arrebatado para ter as visões, para escrever o livro de Apocalipse. Aí aqui, a igreja pré-tribulacionista, em Apocalipse 4, ela entende que isso aqui representa a igreja sendo arrebatada, entendeu? Não é só isso, né? Tem vários versículos para dar essa base, tá? Mas, resumindo, Apocalipse 4 é isso. E as visões que ele teve, os anjos, os animais ali e tal. Então, por que eu vou falar aqui de capítulo por capítulo de Apocalipse? Para a gente tentar interpretar se o 3 e Atlas, tá? Que muitos estão achando que seria não uma nave, mas seria um meteoro que pode cair na Terra, de acordo com Apocalipse 8, para ter a ciência de que seria baseado em Apocalipse 8, que provavelmente seria não 3 e Atlas como nave alienígena, mas sim a estrela absinto que destruiria uma terça parte da humanidade. É necessário a gente ver aqui capítulo por capítulo, em ordem. Eu sei que Apocalipse está um pouco fora de ordem, mas depois eu falo mais para frente. Não é aí, é mais lá para frente, quando o apóstolo João recebe o livrinho para profetizar as nações, sendo que ele já tinha profetizado várias coisas aqui antecipadamente no Apocalipse. Ali é uma inversão. Seria para ser contado antes, ele recebendo o livro, e depois descrevendo todo o Apocalipse, entendeu? Então depois você procura saber sobre Apocalipse está fora de ordem, busca no Google, estuda sobre isso, você vai entender quais são as ordens ali. Mas do jeito que eu vou passar aqui para vocês, dá para entender a ordem de cada coisa, de cada acontecimento nos finais dos tempos. Apocalipse 5 aqui fala, eu coloquei errado, João diz, ninguém é digno de abrir os selos, mas o cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá, como está aqui no 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, vamos lá para o Apocalipse 6. Aqui, o resumo de Apocalipse 6 seria os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Eu sublinhei aqui, tá, o cavalo preto. Aqui houve uma voz no meio dos 4 animais que dizia uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. Essa parte aqui, que fala uma medida de trigo por 1 dinheiro, seria o equivalente, 1 dinheiro, em outras traduções, que eu não vi isso hoje, mas diz 1 denário. 1 denário é equivalente a 1 dia de trabalho. Então seria isso aqui. Olha o acontecimento de Apocalipse 6,
O acontecimento será no momento em que você vai trabalhar um dia inteiro por 1 quilo de trigo, tá? Você vai trabalhar 8 horas, 10 horas, não sei, no tempo do anti-Messias, para poder receber aqui o que esse anjo está dizendo. Uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, tá? Então, para você ter 1 quilo de trigo, você tem que trabalhar o dia inteiro. Essa é a escassez. E ainda vai ter que ter a marca da besta na mão direita ou na testa, ainda para poder comprar. Já no capítulo 7, olha, daqui a pouco a gente vai chegar na parte que fala da estrela absinto. Olha quanta coisa tem que acontecer para chegar à estrela absinto, que alguns estão dizendo que seria 3 Iatras, é um meteoro, não é nave, ou se é nave também, depois eu vou falar sobre isso. Gente, se é nave ou não é, eu não estou lá para saber, eu não sou Deus para saber, mas também não é absinto, porque teremos que passar por todas essas coisas. Inclusive está aqui, ó, Apocalipse 7. O resumo desse capítulo é que são os 144 selados da tribo de Israel. Está aqui, ó, no versículo 4. E eu vi o número de selados, que eram 144 mil selados de toda a tribo dos filhos, as tribos dos filhos de Israel. O que eu interpreto aqui que seriam os remanescentes que estarão aqui firmes e fortes, e que são os judeus. Selados seriam os judeus que aceitaram Cristo como seu Salvador e não estão esperando um falso Messias, eles já sabem que o Messias já veio. Então seriam esses 144 mil aqui selados. Por quê? A quebra do acordo entre o anticristo com o povo de Israel para cancelar as ofertas de manjares, o sacrifício do terceiro templo que virá, eles estão crendo no falso Messias. Então os selados seriam esses que não vão acreditar no falso Messias. Eles já vão interpretar ali, não, esse aí como está descrito no Novo Testamento, que eles não acreditam no Novo Testamento. Mas aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador são da tribo dos filhos de Israel, são os 144 mil. Dizem que esses 144 mil já estão no céu. Mas não, que Deus abençoe o entendimento de cada um, né? Até porque, se você for ler aqui, você vai ver que está tendo um juízo aqui, ó. E vi outro anjo, no versículo 2, vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz os 4 anjos, e quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Eles não estão no céu porque ele está vindo para danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, aqui ó, no versículo 3, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado, até que a gente coloque o selo nas testas, melhor formulando assim, reformulando a frase, dos servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos. Aí, ó, as tribos de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, Gade, 12 mil selados. Tá aí, foram selados nesse momento. Que momento é esse? O momento em que estava vindo o juízo aqui, que está sendo aberto os selos, está vindo o juízo sobre a terra. E no meio disso tudo aqui tem os selados, né? Selados esses que lá na frente vocês vão ver que não podem ser atingidos pelos gafanhotos, né? A gente vai chegar nos gafanhotos. E aqui no mesmo capítulo 7 está aqui, ó, falando sobre um dos anciãos, me falou dizendo, esses são os vestidos de veste branca que são de onde vieram? Ele perguntou, o apóstolo João, e disse, Senhor, tu sabes. E disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Grande tribulação são os 3 anos e meio finais, tá? Eles estão vindo da grande, não é a tribulação que vivemos nos tempos de sempre, e também não são os 3 anos e meio iniciais dos 7 anos, não são, essa parte aqui são dos 3 anos e meio finais. Os 3 anos e meio iniciais seria uma falsa paz, a reconstrução do terceiro templo, restabelecendo a adoração a Deus através da vaca vermelha que eles vão ali sacrificar,
para o incensário, para ter água com as cinzas da vaca e assim vai.